profecias e acontecimentos, coisas que até hoje podemos ver com nossos próprios olhos. Uma das maiores maravilhas da minha maneira de pensar é anunciada pelo profeta Isaías. Ele falava de uma virgem que concederá e dará à luz a um filho, qual nome será Emanuel, ou seja, Deus conosco. Ele também descreveu sofrimentos, morte e ressurreição do Messias. Se alguém quiser saber, alguém quiser saber mais sobre algum capítulo ou versículo e quer entender melhor do que estamos falando, volta alguns versículos atrás ou do começo do capítulo. Né? Nas respostas, busco apenas o ponto-chave das perguntas feitas nesse trabalho. Primeiro, eu sempre vou começar, né, conhecendo a Bíblia e suas promessas. Okay? Mas eu vou antes começar aqui com uma pequeno respaldo, vamos dizer assim, né? Qual a melhor forma de estudar a Bíblia? Para quem não sabe, né? A vida é bom que a gente fale a respeito, né? Porque acredito que aqui quase todo mundo sabe isso, né? Como ler, né? Entender a Bíblia. Lendo os parágrafos, incluindo as perguntas, que tem uma cor diferente. Lendo também os textos da Bíblia que estão com palavra, né? que estão com a palavra. Além disso, é importante ler os textos que estão em destaques, já que eles mostram os pontos principais. Como encontrar os textos da Bíblia? Primeiro vem o livro, né? Que é a Bíblia. Segundo, o capítulo. Terceiro, o versículo ou versículos. Né? Tem um exemplo aqui, João, capítulo 17, versículo 3. Quer dizer que o livro de João, capítulo 17, versículo 16. Como a Bíblia pode ajudar você? Uma pergunta. Como a Bíblia pode ajudar você? Né? Quase todos nós temos perguntas sobre a vida, o sofrimento, a morte e o futuro. Nós também nos preocupamos com coisas do dia a dia, como ganhar o sustento e ter uma família feliz. Amém. Onde existe o amor, a compreensão, a fraternidade, a esperança e a fé, aí também existe uma família em Cristo Jesus. Se nada disso existe em cada um de nós, podemos dizer que estamos vivendo por viver. Isso no sentido espiritual e também para o nosso dia a dia como família. Estaríamos vivendo apenas para os prazeres do mundo e não para o prazer de Jesus Cristo, que é a alegria e a vida eterna. Temos que viver com prazer, orando uns pelos outros, falando com Deus coisas positivas que realmente te dê alegrias. Isso não quer dizer que não podemos participar das alegrias do mundo. Apenas temos que saber dividir o certo do errado. Onde a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, ele diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Aqui também eu abro espaço, né, para algumas palavras que existem na Bíblia, que é o leitor, o ouvinte desconhece. Não é uma aula de história ou conhecimento geral, é para que o ouvinte, o leitor, possa entender realmente do que estamos falando. Sem
humilhação ou hipocrisia, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Então, pelo contexto, principalmente no contexto familiar, nós temos que nos ajudar uns aos outros, né? Se não sabe, a gente vai tentar fazer aquilo que nós sabemos ou passar para ele aquilo, né, que nós entendemos ou podemos entender, para que nossa vida possa andar, né, melhor. É isso? Então, que nem aqui, eu coloquei primeiro, aqui, como destaque, edificar. Né? Qual é o sentido da palavra edificar? Né? O sentido igreja. É fazer, crescer, fundar e instituir. Instituir significa o quê? Dar começo, estabelecer, criar ou fundar. Encontramos também aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29 a 32, onde diz assim: devemos evitar falar mal dos outros, e sim usar palavras que edifiquem, né? Que transmitam graça. Devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus perdoou nós. Quais são algumas perguntas que a Bíblia responde? Por exemplo, como a vida começou? Qual é o objetivo da vida? Por que as pessoas sofrem? O que acontece quando uma pessoa morre? Por que existe tanta guerra se todo mundo quer a paz? O que vai acontecer com a Terra? Não é errado fazer esse tipo de pergunta. Milhares de pessoas descobriram que as respostas da Bíblia fazem muito sentido. Como a Bíblia pode nos ajudar a ser mais felizes no dia a dia? A Bíblia nos dá bons conselhos. Ela ajuda as famílias a serem felizes de verdade. Ela nos ensina como lidar com o estresse e como ter mais alegria no nosso trabalho. Vamos aprender o que a Bíblia ensina sobre esses assuntos e muito mais. Talvez você acabe concordando que toda a Escritura, ou seja, a Bíblia inteira, é proveitosa. Vamos ver aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Se você abre. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Está escrito assim: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Maravilha. A Bíblia pode guiar nossos caminhos? Sim, a Bíblia é como uma luz forte de uma lanterna. Ela pode nos ajudar a fazer boas escolhas, né? Ela pode nos, aqui também, ela pode nos ajudar a fazer boas escolhas. E também fala o que vai acontecer lá na frente, ou seja, lá no futuro, né? Nós vemos aqui também no livro de Salmos 119, versículo 105. Capítulo 119, versículo 105. Se quiser, você pode ler aqui também. Diz assim: Salmo 119, verso 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. A Bíblia pode responder às nossas perguntas. Ela não só responde às nossas perguntas, como ela nos incentiva a buscar as nossas respostas, né? Ela nos ensina como a gente pode procurar, né, essas respostas. Dentro da própria Bíblia nós encontramos isso. Eu tenho lido bastante a Bíblia e eu tenho
visto que cada pergunta que eu faço eu encontro dentro do livro, dentro da Bíblia, dentro da Escritura Sagrada. Então nós vamos ler isso aqui. Aqui fica a pergunta, a Bíblia pode responder a nossa pergunta. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Está escrito assim: pedi e ser-vos-á dado, procurai e achareis, clamai e se lhes abrirá. 7. O Senhor diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta será aberta. Só que as pessoas confundem. Algumas pessoas confundem essa palavra. Né? Bater será o quê? Né? O que seria bater? Eu tenho a Bíblia, eu vou abrir ela, vou bater na Bíblia, vou buscar a palavra do Senhor. Né? Aí sim, eu buscando a palavra do Senhor, eu vou pedir a Ele. E o Senhor diz aqui, né? Quando seguimos, bater significa agir com fé. Né? Quando seguimos corretamente, quando seguimos corretamente, o Senhor abre o caminho diante de nós. Buscar, o Senhor continua com suas promessas, o que busca encontra. Buscar requer esforço mental e espiritual. Refletir, experimentar, tentar e entender. Buscamos porque confiamos nas promessas do Senhor. Né? Pedir aqui, o Senhor diz que todo aquele que pede, recebe. Pedir é algo que pode parecer fácil, né? Mas há grande poder em fazer. Porque isso revela os nossos desejos e nossa fé. No entanto, aprender a entender a voz do Senhor é algo que leva tempo. E requer paciência também. Preste atenção nos pensamentos e sentimentos que vêm à mente e ao coração. A gente começar a prestar atenção naquilo que o Senhor está falando conosco. Você pede a palavra de Deus, Deus te dá a palavra. Quantas vezes eu abri no livro ali, a Bíblia, e falei, Senhor, eu preciso de uma palavra hoje na minha vida. Você está buscando a Deus, né? Está pedindo a Deus, está batendo na porta dele, está pedindo para Ele. Por quê? É um incentivo de morrer. Ele nos incentiva, a Bíblia nos incentiva a buscar essas coisas. Não é só um trabalho, eu preciso de um trabalho, mas primeiro eu vou buscar aquele que pode me dar um trabalho e não vai me cobrar nada de volta, não vai me cobrar, né? Aquilo que eu deixei de fazer, eu tinha que fazer. Primeiro eu vou buscar Ele. Buscando a Ele, tudo vem à nossa mão. Basta crer que Ele vive e Ele está aqui no meio de nós. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. A Bíblia nos dá um consolo e uma esperança. Vocês acham que a Bíblia nos dá um consolo e uma esperança? Sim, a Bíblia nos dá um consolo, com certeza. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Ele diz, né? Romanos 15, 4. Isso. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: porque tudo o que dantes foi escrito
para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Outras pessoas podem nos ajudar a entender a Bíblia? Com certeza. Outras pessoas podem nos ajudar. Eu vou pular esse capítulo, esse versículo é muito longe para não tomar muito tempo nosso, mas depois eu vou passar aqui o capítulo para vocês, se vocês quiserem ler depois, que outras pessoas podem nos ajudar, entendeu? Vou ler aqui vocês depois, se quiserem ler. É o capítulo 8, aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 31. Mas não tomar muito tempo, porque é longo, né? A explicação é muito grande. Mas temos algo aqui. A Bíblia nos dá esperança. Pessoas no mundo inteiro enfrentam problemas por causa disso. Elas sofrem tristeza, ansiedade e até dor. As pessoas, por causa de uma doença ou porque uma pessoa que ela ama muito morreu. Será que um dia as coisas vão melhorar? Que esperança a Bíblia nos dá a esse respeito? A Bíblia pode dar a você um futuro de esperança. Ela nos ajuda a enfrentar os problemas e a ter uma atitude positiva. Vamos ler no livro de Jeremias 29, versículo 11 e 12. Jeremias 29, versículo 11 e 12. Vamos dizer assim, a santa e poderosa palavra do Senhor. Porque eu sei muito bem os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro feliz e uma esperança boa. Então me invocarão e irão e orarão a mim, e eu vos ouvirei. Glória. Qual é a promessa da Bíblia para o futuro? A Bíblia diz que um dia não haverá mais noite, tristeza, nem choro, nem dor. Os problemas que causam tanto sofrimento, como a pobreza, a injustiça, as doenças e a morte, não vão mais existir. A Bíblia promete que as pessoas vão ter a alegria de viver para sempre no paraíso. Vamos ver no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E assim, e Deus limpará toda a lágrima de seus olhos. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Como podemos ter certeza de que tudo o que a Bíblia diz vai acontecer? As pessoas esperam que a situação no mundo melhore, mas elas não têm certeza se isso realmente vai acontecer. Só que a Bíblia é diferente. Pode ter certeza de que tudo que ela diz vai acontecer. Se examinar cuidadosamente as Escrituras. Vamos conferir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Está escrito assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam na Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Talvez, né? Esse é bom que eles receberam a palavra do Senhor com muito gosto, com muito prazer. Então eles liam a Bíblia. Aquilo que era pregado, eles liam para ver se realmente era isso que estava acontecendo ou que ia acontecer. Então eles deram muito valor a esse trabalho. De Paulo, né? Paulo foi quem escreveu. A Bíblia promete que podemos viver para sempre sem sofrimento. Você acha que essas pessoas da Bíblia, que essas passagens da Bíblia dão uma esperança? Será que elas podem ajudar alguém? Temos alguns exemplos. Imagina viver num mundo onde ninguém vai sentir dor.
Né? Isso está escrito no livro de Isaías 25, versículo 8. Eu estou pulando aqui algumas partes, né? E eu deixo algumas palavras que as pessoas não entendem para não ficar muito tarde enquanto eu deixo Isaías destruirá a morte para sempre, e enxugará o Senhor todas as lágrimas de todos os rostos, e tirará a afronta do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o tem dito. Passar por uma injustiça. Vamos ler no que diz no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 16 e 17. No livro de Isaías 32, 16 e 17. Vamos ver o que diz. Passar por injustiça. Então habitará o juízo no deserto, e no campo lavrado será assentada a justiça, e o efeito da justiça será a paz, e o trabalho da justiça, repouso e segurança para sempre. Sofrer por causa de guerra. Vamos ler o que diz esse respeito aqui, sofrer por causa da guerra. Vamos entender melhor, lendo aqui o Salmo 46, versículo 9, 10 e 11. E entender o que Deus já fez e ainda fará. Salmo 46, 10 e 11, nos diz assim a santa palavra do Senhor: Estejai quietos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, exaltado serei na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Ficar triste por causa de sofrimento, negativos ou lembranças ruins. Está escrito também no livro de Isaías 65, versículo 17. Isaías capítulo 65, versículo 17. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão recordadas, nem virão ao pensamento. Glória a Deus. Aqui diz como também ter saúde e energia. No livro de Jó 33, 25. Ter saúde e energia. 33, 25 de Jó. Está escrito assim: Se reverterá a sua carne mais que a de um menino, e voltará a ser como nos dias da tua juventude. Porque a Bíblia tem sempre uma diferença de palavras entre um livro e outro. Né? Tem no mesmo sentido, mas com palavras diferentes. Né? Isso pode querer ler aqui, nessa outra aqui, com palavras mais simples. Então, o seu corpo de novo se tornará jovem e ele voltará para as linhas do filme. Por isso que muita gente prefere que tenhamos a mesma língua para entender, né? Para falarmos a mesma palavra. Porque uma palavra diferente da outra, tem sempre uma palavra diferente da outra. Nós procuramos, né? Vamos ter bastante para comer em abundância, uma casa confortável e um trabalho que dê alegria. Vamos ler no livro de Salmo 72, Salmo 72, versículo 16. Vai dar certo, não. E também no livro de Isaías 65. Só não estou aqui. Salmo 72, 16. O Salmo de 172, verso 16, está escrito: Será jogado um punhado de trigo na terra, nas cúpulas dos montes. Seu fruto se balançará como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra.
Isaías capítulo 65, versículos 21 e 22. 22. Não, tira. Diz assim a palavra do Senhor. 21 e 22, né? E edificarão casas, e habitarão nelas. Plantarão vinhas, e comerão o fruto delas. Não edificarão, para que outro more. Não plantarão, para que outro coma. Porque segundo os dias das árvores, serão os dias do meu povo. E os meus escolhidos desfrutarão das obras das suas mãos. Saber o que é ter pai de verdade. Isso também está escrito no livro de Salmos 37, versículo 11. Saber o que é ter pai de verdade. Em cada pergunta que nós fazemos, a gente sempre encontra uma resposta. Basta que leiam uns, né? Nem falou lá atrás, né? Eles liam a palavra para saber se realmente era isso que tinha acontecido ou que iria acontecer. É isso? Salmo 37, verso 11 está escrito: mas os mansos herdarão a terra e se recriarão com abundância de paz. Viver para sempre do melhor modo possível. Vamos ler também no Salmo 37, 29. Está escrito assim: os justos herdarão a terra e habitarão para sempre sobre ela. Então, minha gente, a gente faz essas perguntas. Nós vamos procurar o que nós encontramos. Qualquer pergunta que nós fazemos a respeito de nossas vidas, a respeito do nosso dia a dia, a gente vai conseguir encontrar a resposta dentro desse livro, né? Dentro da Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus. As promessas da Bíblia podem fazer a diferença em nossas vidas. As pessoas ficam tristes e até com raiva por causa dos problemas que vêm no mundo. Outras até tentam mudar as coisas para melhor. Veja a promessa da Bíblia que diz que as coisas vão melhorar. A esperança da Bíblia para o futuro pode nos ajudar a lutar contra o desânimo e a conseguir enfrentar nossos problemas. Vamos ler também no livro de Provérbios 17, 22 e Romanos 12, 12. 17, 22 está escrito assim: o coração alegre produz boa disposição, mas o espírito abatido seca até os ossos. 12, 12. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, está escrito: alegramos-nos na esperança, sendo pacientes na tribulação, perseverando constantes na oração. A Bíblia é um livro de que de muitas maneiras esteve à frente do nosso tempo. Por exemplo, ela falava de alguns assuntos da ciência na época em que a Bíblia foi escrita. Muitas pessoas não acreditavam no que ela dizia sobre esses assuntos. Mas hoje a ciência confirma que a Bíblia está correta, suas palavras são confiáveis, agora e para sempre. Vamos ler no livro que diz, no livro de Salmos 111, versículo 8. Salmos número 111, verso 8, está escrito assim: permanecem firmes para todo sempre, e são feitos na verdade e em retidão. Você vê, né, duas coisas aconteciam. Deus, ele já anunciava pelos profetas, bem antes, né? Muitos anos antes até. Né? Você já leu a Bíblia, você vai entender que
muitas vezes Deus fazia uma profecia, né? Aqui o profeta fazia profecia enviada por Deus, né? Muitas vezes ia acontecer daqui a 20 anos, 30 anos, às vezes até bem antes, mas acontecia, né? Não acontecia, né? É como aconteceu aqui, olha. Eu fiz essa pergunta aqui, meio na dúvida, mas acabei chegando a um ponto real dessa pergunta. O que aconteceu com a pérola dos reinos, o orgulho dos caldeus? Né? Está escrito. Né? A história confirma que Ciro, rei da Pérsia, e seu exército conquistaram a cidade de Babilônia em 539 a.C. Ele já profetizou, né, nessa época. Depois de desviarem as águas do rio que protegia a cidade, eles entraram pelos portões que estavam abertos. Com isso, eles conquistaram Babilônia sem maiores dificuldades. Hoje, mais de 2.500 anos depois, só sobraram ruínas de Babilônia. Vejam o que a Bíblia predisse. Vamos ler no livro de Isaías, capítulo 13, versículos 19 e 20. Isaías capítulo 13, versículos 19 e 20, está escrito assim: em Babilônia, formosura dos reinos e ornamento da grandeza dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem alguém morará nela de geração em geração. Nem ficará ali o árabe e a sua tenda, e nem os pastores terão ali curral para deitar os seus rebanhos. Você veja o que eu estou buscando aqui, né? O Antigo Testamento. 21 e 22 diz assim: mas sim dominarão ali as feras do deserto, e as suas casas se encherão de horríveis animais. Ali habitarão os filhos do moço, e ali saltarão cabras selvagens. E em seus palácios gritarão as hienas, e os chacais em seus palácios de deleites. E a sua hora está bem perto de chegar, e os seus dias não se prolongarão. Agora, nosso Deus. Tudo isso já foi previsto bem antes de acontecer em Babilônia, né? Que era a pérola dos reinos dos caldeus. Né? Mas o pecado lá era tão grande também, né? Que Deus resolveu fazer com eles o que fez com Sodoma e Gomorra. Né? E disse que lá nunca mais seria habitada por ninguém. Até hoje Babilônia não é habitada. E ele viu acontecer. E ele viu acontecer. 200 anos depois, porque que vem acontecer aquilo que ele profetizou. Como eu falei agora, né? Deus falou, ele mandava um profeta a ver a profecia, né? Só que muitas vezes não acontecia naquele tempo, né? Ia acontecer 20 anos, 30 anos, 100, 200 anos depois. Isaías morreu, o que aconteceu? O que aconteceu com Babilônia? É isso aí, gente. Deus, Ele vive. Deus, Ele está em nosso meio. Deus, Ele nos acompanha. Cada filho dele, principalmente aqueles que querem andar no caminho de Deus, aqueles que querem estar ali trilhando o seu caminho, Deus não nos abandona. Jesus Cristo, Ele deu a vida dele por nós. Não é à toa, né? O sofrimento dele foi muito grande. Daqui a pouco nós vamos ver um pedacinho, né, do sofrimento de Jesus Cristo, que ele passou. Vai ser na hora de irmãzinha Nath aí, você vai ver coisa. Não é fácil, né? Muitos já conhecem a história, meu filho já conhece, o José, minhas filhas, não sei se já conhecem, mas vai ser legal. Vai ser muito legal. Não percam, preste bem atenção quando ela começar a falar, ok?
Muitos historiadores e arqueólogos confirmam que a Bíblia está correta quando fala sobre datas, pessoas, lugares e acontecimentos. A Bíblia traz profecias que falam de coisas que ainda vão acontecer. Vamos ler no livro de Isaías 46:10. Eu estou pulando algumas perguntas, para não ficar muito tarde também. Então estou pulando algumas perguntas aqui, algumas respostas. Bom, já. Um dia que a gente tiver um tempo maior, a gente faz um outro encontro, né? E a gente pode explicar tudo direitinho, porque se for explicar cada coisa outra aqui, cada pergunta, né? Aí vai se tornar muito longo, né? E muito cansativo. Falar é uma coisa, agora ouvir é outra. Ouvir dá até sono. Digo que eu já passei por isso várias vezes, acontece realmente, né? Ou a gente está ligado naquilo que está sendo falado, com certeza a gente vai dar um cochilinho, fechar os olhos, aquela vontade de dormir, mas é normal isso, tá bom? Isaías 46:10. Está escrito assim: e anuncio o que está por vir desde o início, e desde a antiguidade as coisas que ainda não eram feitas. Que digo, o meu conselho permanecerá, e farei tudo o que quiser. Vocês estão entendendo bem aí o que está sendo falado? Amém. Amém. Muitas coisas que aconteceram na história foram escritas na Bíblia. A Bíblia já falava em detalhes como seria o mundo hoje. Vamos ler o que já estava escrito no livro de Jó, com os 3.500 anos atrás. No livro de Jó, capítulo 26, versículo 7. Jó 26:7 está escrito assim: ele estende o norte sobre o espaço vazio, e suspende a terra sobre o nada. As pessoas entenderam bem o ciclo da água cerca de 200 anos atrás. Porque as pessoas deviam entender o ciclo da água, como funcionava a chuva, como funcionava, né? As gotas, os orvalhos. As pessoas deviam entender isso depois, há 200 anos atrás. Eles começaram a entender esse ciclo, né? Mas a Bíblia já dizia há milhares de anos. Vamos ler no livro de Jó, 36, 27 e 28. Capítulo 36, 27 e 28. Está escrito assim: ele reduz as gotas das águas ao derramá-la como chuva, segundo o seu vapor, as quais destilam as nuvens, gotejando em abundância sobre os homens. Luma! Fala. Deita aí! Deita aí, quieta aí! Vamos tomar banho, Luma. Olha a água. A Bíblia já falava sobre tudo isso que estamos vivendo hoje e que estamos vivendo, né? E que estamos vivendo os últimos dias desse mundo. Preste atenção nessa resposta, tá? A Bíblia, eu falei de novo, a Bíblia já falava sobre tudo isso que estamos vendo hoje. O que estamos vivendo nos últimos dias desse mundo. Vamos ler no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. É muito importante. Eu sei que deve ler mais ainda, é só dar continuidade até o final do capítulo. 2 Timóteo, capítulo 3. Isso, capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim: saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, que haverá homens amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso. Só assim. Eu quatro. Maravilha. Mas hoje vemos isso, estamos vendo com nossos próprios olhos. Isso que estamos acontecendo hoje. Começa pelos nossos governantes. Né? Precisa falar mais nada. Começa pelos nossos governantes. A ganância, né? A soberba, tudo isso que está escrito aqui. Blasfêmia. A Bíblia já nos falava bem antes. Isso iria acontecer. Está acontecendo, estamos vendo com nossos próprios olhos. Infelizmente, nós não podemos fazer muita coisa, né? Pelo amor de Deus, que Deus sabe. Abre pro Rafa aí. Vem, irmão, vem. Mas vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra. Presta atenção e não fiquem assustados, pois essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. De fato, uma nação lutará contra outra e um reino contra outro reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Né? Mas tudo isso é apenas o começo das dores. Como será o reino de Deus? Será um grande governo? Que tem Jesus Cristo como... Eu vou deixar até aqui para depois. Até aqui faz parte daquela pergunta que eu falei da tua. O que fará o reino de Deus? Ele acabará com toda a maldade e terá paz para as pessoas? Vamos ler no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. O que fará o reino de Deus? Daniel 2, 44 dias. Daniel 2, 44. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, nos dias destes reis, Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, nem será este reino passado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele permanecerá para sempre. Por que podemos buscar o reino de Deus? Temos que apoiar o reino de Deus e crer que só esse reino vai realizar a vontade de Deus. Né? Vamos ver o que diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Também tem no capítulo 13, versículo 44. Mas é só o 6,33. 6,33 é bastante conhecido nosso, diz assim: mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem uma pergunta aqui: quem foi que começou a escrever a Bíblia? Qual foi o primeiro escritor da Bíblia? Né? Para responder? Muitas vezes a gente. Hã? É para responder? Não, fica tranquilo. Se você quiser responder, pode responder também. Escolinha do professor Pode responder, você sabe? Né? Não, será. A impressão que eu ia responder, né? Se você tiver, pode responder. Será? Né? Mas pode arriscar também. Errar faz parte. Então vamos ver aqui, ó, no livro de Êxodo, né? Capítulo 31, versículo 18. Diz assim: Êxodo
capítulo 31, versículo 18, diz assim: deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte do Sinai, 2 pranchas do testemunho, pranchas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Portanto, meus irmãozinhos, tudo nos leva a crer que foi o próprio Deus que começou a escrever a Escritura Sagrada. Né? Porque quando ele escreveu nas 2 pedras para Moisés, né? Inclusive daqui agora me deu branco aqui na minha cabeça, né? Ele escreveu os mandamentos, né? Os mandamentos. E quando ele desceu, né? Depois de 40 dias lá em cima, né? De Deus, quando ele desceu, aquela, vamos dizer assim, em palavras nossas, né? Aquela safadeza que fizeram, não só com Moisés, mas com o próprio Deus, né? Construíram um Deus, né? O bezerro, né? Seria o Deus deles. E Moisés quebrou essas pedras. Depois ele voltou outra vez, subiu o Monte Sinai, Deus escreveu novamente. Não é isso? Com o próprio dedo de Deus começou a escrever a Escritura Sagrada. Eu creio que tenha sido Deus realmente que começou a escrever a Escritura Sagrada. Vocês acham que sim ou que não? Vocês concordam? Sem dúvida. Sim. Contra fatos não há argumentos. Porque foi as primeiras palavras. As primeiras palavras estão em Gênesis, né? Em Gênesis, mas começou em Gênesis. Mas Gênesis começou com As primeiras escrituras. a palavra de Deus. Né? Deus, que foi Deus feito, inspirou o homem, né? foi feito pela palavra de Deus, mas começou a escrever realmente a Escritura. Entendeu? Sagrado não foi em Gênesis. Gênesis foi o começo da história. Mas quem começou a escrever a respeito do que ia acontecer, do que vai acontecer, do que aconteceu realmente, para mim, na minha expectativa, a minha maneira de ver Isso é um estudo. a Bíblia. Outros não concordam com isso. Na minha opinião, não está relatado, né? Foi o homem, né? Da Bíblia, né? Mas foi por Deus, né? Pela sabedoria de Deus, deu para Lembrando ele. que os 5 primeiros livros são um Pentateuco. E eles foram pensados por Deus. Porém, antes disso acontecer, veio os 10 mandamentos. Pentateuco veio depois. Veio depois dos 10 mandamentos. Exatamente. Foi muito Então, estudo, quem né? iniciou Muito estudo as para o homem escrituras foi o escrever a próprio Bíblia, Deus. né? Ele se aprofundou demais para saber tudo do passado que Deus fez, que está fazendo. Vocês sabem como foi criado o óleo da unção? Isso é curiosidade, tá? Como foi criado o óleo da unção? Olha aqui no livro de Êxodo também, capítulo 30, 22 e 25. De 22 a 25. Eu vou pôr lá para trás. Só um minuto. Ao fio, fio. Onde é? Êxodo 30, 22 a 25. 30, 22 a 25. Um pouquinho longo, mas dá para a gente ler. É rápido. 30 do 22 a 25. O azeite comercial, né? É o azeite. 22 a 25 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, tomarás para ti das especiarias aromáticas mais finas, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, isto é, 250, e de cálamo aromático 250, e de cássia 500 ciclos ao peso do santuário, de azeite de oliveiras 1 rim, e farás disto o azeite da santa unção, superior unguento, obra de aromatizador, o qual será o azeite da unção sagrada. Isso aí. Era com esse óleo que era ungido os reis, né? Os profetas. É isso? Os sacerdotes, né? Começou sendo usado primeiramente para o testemunho, para a arca, a mesa, as coisas do tabernáculo, né? Consagrado. O tabernáculo. Agora nós vamos aqui cantar um louvor para a gente começar aqui já o Novo Testamento, a Nova Aliança. Ok? Aqui é mais rápido, vai terminar mais rápido.
pular algumas coisas também para não ficar cansativo. Já é noite, tarde. Outro dia a gente começa um pouco mais cedo e a gente fala mais a respeito de algumas coisas que eu deixei para trás. Vamos tentar umas coisas.